Olá, paz e alegria, sou o diácono Leonardo Lucas, da comunidade Filho Amado, e estamos aqui para a nossa catequese familiar. Nessa catequese familiar, nós vamos partilhar sobre vocação, porque no quarto domingo da Páscoa, nós rezamos pelas vocações. É o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E a primeira coisa que se deve fazer para que se tenha vocações na igreja, isso é ensinamento da igreja, é rezar pelas vocações. Por isso existe muitas orações vocacionais e existe o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Que é o primeiro passo para promover as vocações, devemos rezar por elas. E o que é vocação? Vocação é o chamado que Deus faz para cada um. Todos têm uma vocação, chamado de Deus, mas que precisa de uma resposta. Vocação é a junção do chamado e a resposta que nós damos a esse chamado. E aí sim é a vocação. E precisamos escutar a Deus para poder atender o seu chamado, para dizer sim ao seu chamado. E todos nós temos vocações em comuns. Todo ser humano, todas as pessoas, nas suas diversas pastorais, carismas, serviços, todos têm vocações em comum, ou seja, vocações que é para o padre, para o leigo, para o religioso, para todos. São 3 tipos de vocações que nós temos que é comum para todos. A vocação à vida, todos nós somos chamados à vida, por isso a igreja ela luta pela vida, ela coloca em primeiro lugar a vida. É um chamado e devemos dar uma resposta a esse chamado vivendo bem, vivendo plenamente. O próprio Jesus disse que veio para trazer vida e trazer vida plena, vida em abundância. Então, nós precisamos atender a esse primeiro chamado, a vocação à vida. A outra vocação que é comum para todos, todos são chamados, é a vocação à santidade. Diz a palavra de Deus que desde antes da criação do mundo, Deus já nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. Todos são chamados à santidade. E a santidade que nós somos chamados é a santidade de Deus. O próprio Jesus faz esse apelo no Evangelho: sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. A santidade de Deus que é mergulhada no amor, na misericórdia. Todos nós somos chamados à santidade. Não importa qual o seu ministério específico, não importa se você é leigo, se você é religioso, se você é um consagrado, se você faz parte do clero ou não. Todos são chamados à santidade. Não é só São Francisco de Assis, Santa Clara, Santo Agostinho e os nossos santos que nós temos, que nós temos devoção. Não é só aquele santo de altar. Todos são chamados à santidade. Algumas pessoas até às vezes brincam, mas eu não sou santo, por isso que eu tenho os meus defeitos, meus erros, mas você é chamado à santidade. Todos nós somos chamados à santidade. É uma vocação específica para todos. Aliás, uma vocação comum para todos. E todos também são chamados à igreja. E quando eu falo a igreja, não estou falando a igreja templo apenas, faz parte, mas a igreja corpo místico de Cristo. Todos nós somos chamados a fazer parte desse corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros, somos o corpo de Cristo. Todos são chamados, todos precisamos viajar. Às vezes as pessoas dizem, eu posso viver a minha fé sem precisar ir para a igreja, sem precisar estar em comunhão com os outros irmãos, porque lá na igreja só tem pecadores, só tem pessoas difíceis, enfim. Às vezes a gente escuta umas desculpas, umas justificativas, mas nós somos chamados, todos somos chamados à igreja, a fazer parte desse corpo místico de Cristo. Você é chamado a pertencer a uma comunidade.
porque pertencendo a essa comunidade você está fazendo parte da igreja, corpo místico de Cristo. É importante nós entendermos isso. E você que até faz a sua catequese, que está aí aprendendo, entenda uma coisa: a sua participação comprometida numa comunidade garante para você a comunhão do corpo de Cristo. Isso é muito sério, é muito importante. Lembro que uma vez Papa Francisco, depois de no finalzinho da missa, né, depois da ação de graças, na missa, uma missa com vários padres, bispos, cardeais até, ele fez um questionamento, parecia muito forte até. Ele perguntou: vocês estão comungando Cristo ou vocês estão comendo hóstias? E diante dessa pergunta, depois ele fez uma reflexão, claro. E a reflexão é a seguinte: nós comemos hóstia quando nós vamos para a procissão da comunhão, pegamos a Eucaristia e comungamos, mas não temos compromisso verdadeiro com a igreja, porque ali está o corpo de Cristo. Você não pode pegar só a cabeça, você tem que comungar o corpo inteiro. E o corpo é a igreja. Aqueles que comungam Cristo são aqueles que estão em comunhão com a igreja, que fazem parte desse corpo místico de Cristo. Se nós não nos comprometemos com a igreja, se nós não fazemos parte de uma comunidade com compromisso verdadeiro, nós só estamos comendo hóstias, não estamos comungando Cristo inteiro, porque não se pode comungar só a cabeça. Jesus se dá por inteiro e Ele inteiro está também na igreja. Isso é importante para nós. Então, somos chamados à vida, somos chamados à santidade, para todos nós somos chamados à santidade e somos chamados à igreja, também todos nós. E aí, claro, dentro da vocação na igreja existem vocações específicas ao sacerdócio, à vida consagrada, ao matrimônio, e aí vem tantas outras, a vocação laical, como catequistas, agentes pastorais, e aí existem as vocações específicas. Mas não se pode viver bem as vocações específicas, o matrimônio, não se pode viver bem, né, a vocação como leigo, numa pastoral, como catequista, não se pode viver bem uma vida consagrada, se não vive essas 3 vocações que são comuns para todos: a vocação à vida, a vocação à santidade e a vocação à igreja. Para eu ter uma vocação específica, para eu viver bem aquela vocação específica, eu preciso viver bem essas 3 vocações que são comuns para todos. Então, diga sim a Deus, diga sim à vida, diga sim à santidade, diga sim à igreja. E aí você vai poder viver bem a sua vocação, você vai viver plenamente feliz, porque toda vocação tem seus desafios, toda vocação tem suas tribulações, mas toda vocação tem a graça de Deus. Tem a cruz, mas junto com a cruz, Deus já nos dá as maravilhas, os frutos de uma vocação bem vivida. Você é chamado, então dê a sua resposta, meu irmão, minha irmã. Que você possa ficar com Deus e viver plenamente o seu chamado, para que a alegria verdadeira possa estar no seu coração e possa também contagiar outros. Um grande abraço fraterno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.